O Jornal da Mercosul foi atrás dos 3 senadores do Paraná para ouvir qual é o posicionamento dos senadores do Paraná a respeito desse tema da redução do ICMS sobre os combustíveis. Nós vamos ouvir o Álvaro Dias, o Oriovisto Guimarães e o Flávio Arnes. E nós vamos soltar um a um. Vamos ouvir o Álvaro, o Oriovisto e o Flávio. Você pode prestar bem atenção aí do outro lado do rádio. A gente vai tirar a roupa da notícia e nós vamos entender o que os 3 estão falando, para ver se a posição do Álvaro, do Oriovisto e do Flávio é igual à sua. Se você concorda ou não com a representação do Paraná em Brasília, lá no Senado. Vamos ouvir o que disse o senador Álvaro Dias. Olha, o projeto que trata do ICMS deve ser aprovado na próxima semana. Esta é a tendência. Quanto às propostas de emenda à Constituição, imagino que o debate ainda prosseguirá. Relativamente ao ICMS, é uma medida paliativa, que não resolve definitivamente. É a busca de uma solução provisória, de emergência. E eu, sinceramente, não tenho segurança de que essa medida vai reduzir os preços dos combustíveis. Na verdade, nós continuamos advogando uma solução definitiva, a construção de refinarias para o refino do petróleo no país, para fugir dessa armadilha do preço internacional do petróleo. Não se justifica remetermos o petróleo para fora do país, para que ele seja refinado lá e volte com preço em dólar. É isso que encarece o produto aqui no país. Nós ganhamos em real e pagamos em dólar. A outra questão é a reforma tributária. Não basta remendo a uma coxa de retalhos, não é? Como se faz agora. É preciso uma reforma abrangente, né? Que altere o sistema, que tribute menos no consumo e mais na renda. Com isso, nós alcançaremos também o setor de energia, o setor de combustíveis. O posicionamento do senador Álvaro Dias é um posicionamento correto em 2 pontos. Primeiro, de que a medida ela é paliativa, ela não resolve em definitivo o problema, mas a redução do ICMS será aprovada. E com o voto dele. Fico feliz de perceber esse posicionamento. Então essa é a primeira questão. Tem que reduzir o ICMS, é uma medida paliativa, uma medida para esse momento? Redução do ICMS. Precisa construir refinarias e fazer uma reforma tributária. Sim, de fato. Mas isso é depois. A gente precisa de uma solução urgente e agora, que é a redução do ICMS, e o senador Álvaro Dias concorda com isso. E ele toca num ponto que, para mim, é o principal. Qual a garantia que nós teremos de que haverá, com a redução do ICMS, compromisso dos donos dos postos de combustíveis de que esse valor vai chegar lá na ponta? Porque a gente conhece o comportamento deles. Na hora de aumentar, eles ainda têm a gasolina no tanque e já repassam o aumento, às vezes acima do que é autorizado pela Petrobras. E quando há redução, ninguém reduz nada. Então, o governo federal está tomando a medida de baixar o ICMS. O Senado Federal vai aprovar, pelo que se percebe, a redução do ICMS. A Câmara já reduziu o ICMS sobre a gasolina, o álcool e o diesel. Haverá uma posição do governo federal de zerar os tributos federais que incidem sobre o combustível. Agora, isso tem que chegar lá na ponta, lá na bomba de combustível. Porque senão também os atravessadores e os que finalizam o processo, que são os postos de combustíveis, terão de ser duramente fiscalizados e punidos se não houver o repasse ao consumidor. Isso é importante de se dizer hoje, porque senão depois chega ali na frente e o combustível não reduz, apesar da isenção tributária de alguns tributos e da redução do ICMS. Então, olho aberto. O senador Álvaro tem razão
quando ele afirma de que ele se preocupa de que isso efetivamente aconteça, de que os combustíveis sejam reduzidos. Eu também falei ontem aqui no jornal. Falei ontem sobre isso. Então há um movimento político de redução do ICMS. Agora, a PEC, a proposta de emenda constitucional, tem que ser aprovada junto, para que haja essa compensação aos estados. Vamos ouvir o que diz o senador Oriovisto Guimarães. Eu não estou falando contra esse projeto de fixar em 17%, 18% do ICMS, não. Acho que aí nós temos que negociar com os governadores, e sou até favorável e até votarei a favor. Mas essa história de uma PEC para zerar, para colocar 50 bilhões para compensar os gastos dos estados, isso é estelionato eleitoral. Isso é um absurdo. Esse Senado não pode aprovar semelhante loucura. Por conta disso, o que obviamente vai acontecer? O dólar vai subir. O que obviamente vai acontecer? Nós vamos estar dando subsídio para gasolina de gente que vai abastecer o tanque de automóvel Mercedes-Benz ou BMW no posto. Repito, não estou me referindo a esse PL 18, se não me engano, que tenta fixar o ICMS em 17%, 18%. Isso é permanente, isso é uma política. Isso, se for bem negociado, eu até votarei a favor. Mas essa história de uma PEC para criar benefícios até 31 de dezembro, faça-me o favor. Isso, a política brasileira nunca chegou a um nível tão baixo. Se for para reduzir o preço do combustível e do óleo diesel, senador Oriovisto Guimarães, tem que aprovar a PEC, sim. O senhor pode votar contra, só que o senhor vai contra o interesse público. Ninguém aguenta mais, senador Oriovisto. Ninguém aguenta mais, ninguém, exceto os milionários, o preço das coisas no supermercado. Ninguém aguenta mais o preço da gasolina. Ninguém aguenta mais. O óleo diesel, o valor do óleo diesel é repassado ao frete, que é repassado ao produto, que é repassado ao consumidor. É repassado no preço do feijão, do arroz, do alho e do bugalho. É repassado ao preço do remédio, é repassado ao preço do suco, da água mineral. É repassado para a gente. É a melhor solução? Não. É uma medida eleitoreira? Pode até ser. Mas as pessoas estão atravessando neste momento, senador Oriovisto. O senhor precisa sair um pouco do Senado. Fala aqui uma pessoa que gosta do senhor e o senhor sabe disso. O senhor precisa sair do castelo e pisar na periferia. O senhor precisa dar uma volta no Tatuquara. O senhor precisa andar ali no Rio Bonito. Dar uma passeada pelo sítio cercado. O senhor precisa ir na periferia de Londrina. Dar uma rodada lá por Cambé. Dá uma passeada. Mas tem que botar o pé no barro. Para entender que às vezes, pode até ser eleitoreiro. Mas às vezes, a necessidade daquele que está na pior precisa, uma vez na vida, ser posta como prioridade. Acabei de dizer que não se tem a garantia de que esse valor será repassado ao consumidor final e de que será preciso se fiscalizar o Ministério Público, a política. Os vereadores vão ter que ir para posto de combustível. Se eles não forem, eu vou. E os deputados e todo mundo vai ter que virar para fazer o preço baixar. E depois cobrar que isso seja repassado ao preço dos produtos, da vida real. Não é possível de que se preocupe, pois é, vai baixar aí quem dirige BMW e Mercedes. Vai sim, mas vai baixar para todo mundo. Pelo menos é o que se espera. Olha, o que esses estados, inclusive o Paraná, encheram os cofres de dinheiro com o aumento do combustível nesses últimos meses, não está no gibi.